Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Eu me chamo Rose Beatriz e hoje a gente vai dar sequência então a fazer o encerramento, né? Que o último vídeo é da série Ascensão do quinto chakra, ele cortou, né? E eu não consegui concluir. Muito bem. Então, o que a Zuma estava dizendo no último, ali, o finalzinho, né? Que eu estava lendo, que quando, em relação ao quinto chakra, né? Que tem a ver com a estrutura ou a frequência, que a gente sabe que todos nós somos pura frequência, tudo é frequência, e que esse quinto chakra, ou esse corpo casual, ele era associado a dois elementos, então, a frequência de dois elementos, que é a madeira e a luz. Olha que interessante, a madeira e a luz. Estou lembrando que o quinto é esse aqui da garganta, onde está o poder da palavra, né? Da palavra falada, da nossa comunicação, a nossa fala que está próxima ou que está, né, onde está o nosso poder de falar, de decretar e assim, ou de pedir, de perguntar para o universo, né? Pedindo, perguntando, né, para o universo, com a questão do conhecimento aí das barras de Axis, né? Então está tudo nesse quinto aqui. Então aqui está a boca de Deus, como eu falei neste último vídeo. Então, o que ela vai dizer aqui? Olha que interessante. Que a madeira transmite a sensação de som interior. Então, o que está dentro para fora, o que está para dentro está para fora, né? O que está para cima está para baixo. O positivo e o negativo, as polaridades. Bem, as leis aí herméticas, né? E o segundo, que seria a luz, o despertar dos poderes superiores relacionados à base do crânio. Este centro, ela vai dizer, é regido, colorido, ativado pelo raio azul. Então, olha que interessante, o raio azul, que é se eu não me engano, é o quinto raio. Ah, não, o raio azul é o primeiro raio, tá? Então, ela vai dizer que quando essa energia viaja através desse centro, né? E o indivíduo deste centro, e o indivíduo por outra razão é incapaz de integrar-se a ela, ela vai dizer que ele pode passar por períodos de intensa confusão entre o que é real fora e o que é real dentro dele, né? Então, aqui a gente pode entrar, então, talvez nas esquizofrenias, né? A cisão das personalidades ou as bipolaridades, ou quando a pessoa ela é uma pessoa muito complicada para decisão, né? Ela tem medo, ela não tem o poder da decisão, e a gente sabe de estudos de Bob Proctor, né, que o poder da decisão é importante para a gente poder crescer e evoluir. Então também está relacionado a esse quinto chakra, muito bem. Inclusive ela coloca aqui que até a pessoa que não está, né, alinhada a esse quinto exclui as outras pessoas de sua consciência, inclusive, né? Parecendo auto-obcecado e introspectivo. Então, aquela pessoa que ainda está dentro de si, né? Ou confunde o que é real do imaginário, ou que ela é capaz de imaginar pode se tornar realidade, né? De um poder tão... Então, ela sublima muito isso, ela coloca isso em primeira mão, certo? Exageradamente, né? Paranoicamente falando, tá? Ela vai dizer que, embora esse estado seja temporário, né, para o indivíduo isso pode ser vivenciado como um fracasso terreno. Então pode ser que seja só uma transição, um período ruim que a pessoa está passando, mas se ela está focada muito dentro desse quinto chakra, ela pode se subestimar e até desencadear patologias mais graves, né? Porque está correlacionado com a impotência, a desvalorização, com a questão do fracasso e não do sucesso. Parece que ele não consegue se integrar à energia como estava acostumado, tanto no nível interior quanto do nível exterior. De um nível puramente físico, ela vai dizer as queixas relacionadas a problemas nesse centro incluem vertigens, anemia e alergias, fadiga e asma.
bem como todos os processos relativos à oxidação e ao metabolismo do cálcio. Bem, gente, então, para a gente poder realmente fechar, tá, esse quinto chakra. Então, a gente já vai emendar, vamos ver se a gente consegue fazer nesse vídeo, então, o sexto, porque o sexto é curto. O sexto, gente, já vou entrar direto, é o nosso terceiro olho, tá? Então, mostrando aqui na imagem, como eu gosto de mostrar para vocês, é este último aqui, ó. Lá, último não, o último é o que a gente vai falar depois, tá? Está aqui em cima, ó. Certo? Nosso terceiro olho, então. Então, qual a importância? Bom, esse chakra é o chakra da clarividência, né? Da intuição, é o centro da visão, né? É o nosso terceiro olho. Já dizem, né, que na Atlântida, na antiga Atlântida, os lemurianos tinham realmente esse terceiro olho visivelmente, né? Então, e que foi, aos poucos a gente foi perdendo, né? Com a nossa evolução, a gente foi perdendo, e talvez agora, nessa nova era de Aquários, talvez não, muito provavelmente, a gente vai iniciar um novo processo novamente de ascensão, né? Que está correlacionado ao terceiro. Então, vocês imaginem o nível de ascensão dos lemurianos, né? Para vocês terem uma ideia, o que é a importância desse terceiro olho também. Então, os nossos chakras superiores, tá? Então, é a parte, o que chama-se, então, o olho que tudo vê, o centro da presciência e visionário da clarividência, como eu falei. Em seu aspecto terreno, este centro rege o intelecto. E em seu aspecto espiritual, regerá a visão interior e a inspiração intuitiva. Então, como eu falei, a intuição pura, né? Por que às vezes quando dói aqui, deu uma dorzinha, né? Do terceiro olho. Então é um alerta, né? Ó, né? Pode acontecer alguma coisa, hello, né? Quem sabe você realmente tem que trabalhar um pouco mais, ouvir um som relacionado a esse chakra, equilibrar, ver o que está acontecendo à tua volta. Às vezes é um insight para a gente poder também conseguir um melhor trabalho, né, ou verificar que está acontecendo alguma coisa errada dentro do próprio sistema nervoso ou do próprio organismo da gente. Então, tudo isso vai também nos alertando para abrir essa nossa intuição, tá? Então, ela vai dizer que nesse nível o indivíduo encontra-se frente a frente com as formas superiores de ordem e vontade, inclusive a projeção de suas formas pensamento. Então, aqui o cara tá, né, estralando de potente, né? A frequência dele tá acima do amor. Assisti antes ali uma palestra, até passei no nosso grupo, até vou deixar depois o link aqui. Não esqueçam de compartilhar e curtir e se inscrever no nosso canal. Estou muito feliz que a gente está quase chegando ao 100º seguidor ou seguidora. Então, a gente pode, então, eu estava ouvindo o Hélio Couto, né? E ele estava falando então dessa questão, né, do nosso pensamento, das frequências das moléculas, que só o amor, né, ele é capaz então de conseguir nos elevar e nos manter dentro de uma frequência de cocriação e ficar lá na substância amorfa realmente cocriando. Por isso que a gente tem que pensar muito bem o que a gente está pensando, olhar os nossos pensamentos, verificar eles, verificar essas crenças, né, que estão muitas vezes aqui adormecidas. Por isso que as perguntas para o universo, abrir as perguntas para o universo, né, é importante, justamente para a gente abrir essas novas possibilidades, essas caixinhas que muitas vezes estão nos aprisionando, nos fechando e não deixando com que nosso terceiro olho realmente se desenvolva e se abra para novas possibilidades, como acontecia na antiga Lemúria, né? Então, ela vai dizer que então o pensamento e o equilíbrio psíquico, bem como a integração dos aspectos esquerdo e direito de sua personalidade. Então aí o yin e o yang, né? O feminino e o masculino, o feminino inconsciente, o masculino a consciência, o esquerdo, né? Dentro da medicina germânica a gente sabe que o lado direito onde a gente está atuando mais, no hemisfério direito a gente está atuando mais o nosso lado mais masculino,
E quando a gente atua mais o lado esquerdo, a gente está atuando mais o nosso lado feminino, isso é comprovado dentro da medicina, né? Que são a lateralidade do nosso cérebro, né? Se, por exemplo, a gente leva um susto, ou a gente está, de repente, mais atuando dentro de um lado mais esquerdo, e a gente leva um susto, muito provavelmente vai inverter, né, as polaridades do nosso cérebro, e a gente já vai atuar no lado direito, justamente porque a gente precisa acionar o lutar e fugir para a gente se livrar daquela situação, fugindo ou lutando. Então, para isso, a gente tem que ativar o lado direito do nosso cérebro para a gente poder realmente ganhar a batalha ou sobreviver. Quando dois machos na natureza estão brigando, por exemplo, observem que um vai ficar sempre de barriga para baixo para o outro, né? Até nossos animais domésticos, os gatos. Eu tenho 4 aqui em casa, então às vezes eles se estressam também. E aí a gente vê que quando um para de barriga para baixo, cachorros também, né? Eu também sou cachorreira, eu gosto de bichos. Então, quando acontece uma disputa e são 2 machos, ou então o que acontece com o hemisfério desse macho que se submeteu? Ele inverte a polaridade, ele se torna mais feminino, né? Nesse sentido de fragilidade do feminino, não que a mulher, né? Não no sentido de politicamente falando, né? Mas no sentido biologicamente falando, tá? Não sociologicamente falando, tá bom? Bem, então, quando chega nesse terceiro olho, a gente tem que ver as duas, né? As bipolaridades, as dúvidas, aquelas pessoas que levam horas para decidir, que não conseguem. Então, talvez seja um bloqueio do terceiro olho aqui, né? Do sexto chakra. Muito bem. E ela vai comentar aqui que essa é a mente de Cristo, né? Que é uma mente mais operacional, então uma mente que realmente vai nos centrar, digamos assim, racional. Ela coloca aqui que quando as energias do coração, garganta e terceiro olho foram dominadas, a gente começa a operar essa máquina aqui, né? Esse corpo, esses vários corpos aqui, realmente tomar as rédeas, né? Do jogo, do grande jogo que é a vida, e dizer, olha, isso não me pertence, eu destruo, descrio, né, e devolvo consciência anexada, o universo como pode melhorar, né, o que eu tenho que fazer, ser, estar na minha consciência, no meu todo, na minha totalidade, nesse espaço-tempo, para mim poder realmente ter uma clarividência, para mim poder realmente tocar realmente a frequência 528 acima, tocar o amor e ser essência, para realmente poder transmutar e conseguir ascender, que é o nosso 7º chakra, que é a nossa próxima aula. E aí só subir e conseguir observar, ser mais observador do que propriamente observado, né? Dentro de toda essa imensidão que somos e dessa imensidão que estamos imersos, que é o universo, né? E a totalidade. E se fundir nessa totalidade, entender o quão a gente pode expandir-se, né? E chegar a um denominador que a gente determina, sim, eu termino isso e isso para minha vida. Muito bem. E aí ela vai dizer que o indivíduo, então, penetra nos domínios da causalidade além do tempo. Então, é onde a gente faz o salto quântico, né? Onde Jesus simplesmente estava no barco, quando eles se deram conta, eles já tinham chegado na praia, eles estavam em alto mar, né? O que Jesus fez? Ele fez o salto quântico, ele colapsou realmente naquele momento, né? Por ele estar em luz, ele ser acima de tudo, ele estar dentro dessas moléculas já, né? Ele está amalgamado dentro de tudo isso, então ele ser esse todo, ele conseguiu então, né, achar o buraco de minhoca ali dentro do oceano e se colocar no tempo e espaço que ele realmente determinou que ele queria se colocar, né? E aí, aqui também entra o terceiro, a questão da telepatia, né? Quando tu pensa em alguém, a pessoa aparece ou te liga, ou tu pensou num assunto, num tema, isso acontece bastante em grupos, né? E alguém posta. Então aí começa a entrar as famosas sincronicidades, e que realmente vai nos colocar, né, de frente, né, naquele momento que a gente gostaria, naquela situação, naquela realidade que a gente projetou.
Então, o indivíduo penetra nos limites da casualidade do tempo, também penetra em seu próprio karma individual, então aonde ele vai também transmutar isso ou não, né? Ou ficar lá no barquinho, lá no alto mar, ainda vir uma tempestade, ainda assolar ele, levar ele, ou ele transmuta, né? E ele tá no meio da tempestade, de repente ele acalma a tempestade, como Jesus fez, ou ele se coloca no ponto onde ele realmente gostaria de estar, né? Muito bem, no campo físico, o terceiro olho rege a glândula pituitária, né, a parte inferior, então, do cérebro, o olho esquerdo, os ouvidos, o nariz, o sistema nervoso em geral. O terceiro olho é o centro da personalidade integrado e controlador das glândulas do sistema endócrino. Então, gente, endócrino. Então, veja bem, por onde que a gente consegue fazer uma regulação, né? Quando a gente consegue realmente ter um autodomínio do eu sou. Quando as nossas glândulas endócrinas, nosso sistema imunológico, ele está perfeitamente atuando entre o quê? Entre a minha percepção interna e a minha percepção externa. Porque se o nosso cérebro, para ele não ter real nem imaginário, né, nem virtual, a gente tem que filtrar realmente tudo isso. Claro que tudo é impossível, mas quando a gente se coloca mais como observador do que observado, a gente pode conseguir, então, amenizar o pêndulo quando ele volta, né, os impactos, digamos assim.